Como ensinar habilidades para a criança? Às vezes a gente fica com muita dúvida nisso, né? Então é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje aqui no Pode Criar. Eu sou David Sampaio e a gente tá aqui para discutir esse tema, gente. Nossa, como? Bom, gente. A gente ensina habilidades para criança pelo brincar. Né? O brincar a ferramenta, ela é intrínseco ao desenvolvimento infantil. Sim. Né? É através do brincar que a gente aprende, que a criança aprende, e mesmo essa criança que ela naturalmente não tem adquiridas habilidades conforme o curso natural do desenvolvimento, a ferramenta principal que a gente vai usar para o ensino de habilidades é o brincar. Então, a gente vai ali, a partir da linha de base das habilidades que aquela criança tem, mesmo que ela não brinque, mesmo que ela só... Ah, meu filho só corre, meu paciente só corre. É a partir do que ele faz hoje. Eu vou ampliar. Eu vou fazer Perfeito. variações desse brincar e ampliar habilidades para que, com isso, eu consiga ensinar um repertório novo. Mas, para isso, precisa-se de motivação. A gente né? ensina habilidades para a criança quando ela está engajada, Isso. motivada e feliz. E- Regulada, né? E aí, como é que a gente vai conseguir isso tudo? A criança precisa estar regulada para conseguir aprender, Sim. né? Então, é muito importante manter a criança com o seu sinal de alerta adequado, No nível equilibrado, ótimo no aí. nível ótimo, porque senão a gente não vai conseguir ensinar habilidades. Então, a criança chega desregulada, a gente vai precisar trazer a regulação, né? Seja com estímulos que vão dar a ela acomodação né, sensorial, né? Ou equilíbrio emocional ali, Regulação para emocional. depois a gente começar a tentar fazer o ensino de alguma habilidade. Como que você faz isso, Michele? Ah, Criança chegou Pergunta desregulada. de milhões. Criança chegou desregulada lá no seu consultório. Você preparou a sala lindamente, tudo que ela gosta. Planejado. Tudo planejado, Deu tudo bonitinho. errado. A criança chegou chorando, não queria sair, não queria sair do colo da mãe de jeito nenhum, não queria entrar com você, por mais que ela estava acostumada a fazer Sim, isso. sim. Esse dia ela não estava querendo. Sempre E aí? choro. E tipo assim. E assim, gente, isso acontece com todo mundo. Né? Então, assim, eu vou desensibilizando essa criança para ela entender que ali é o lugar seguro, o lugar que ela tá acostumada a brincar. Então, já tive inúmeras vezes que eu atendi a criança na recepção, porque assim, no meu consultório é possível fazer isso. Então, eu ficava na recepção, trazia algum reforçador, algo que era muito motivador para ela, e ia tentando trazer ela para a sala, ou então não. Vai ser ali, né? Já atendi a criança, ela na recepção e eu do outro lado da porta, né? Então, acontece da gente conseguir fazer algumas intervenções dessa forma. E a outra coisa é, se você fez uma avaliação de reforçadores com a sua criança, você consegue ajudar identificar muito. o que você vai trazer naquele momento para trazer a atenção dela. Ou então, você vai precisar nesse momento também deixar ela se regular. Uma das coisas que eu observo muito, que assim, eu vejo profissionais tendo dificuldade, a criança tá em crise, a criança tá desregulada e aí fica, você quer isso? Você quer aquilo? Vamos fazer isso? A Vamos gente brincar precisa disso? diminuir nossa demanda, né? É. Acho que quando o paciente Dá um ele passo chega pra trás. desregulado, a gente precisa primeiro entender esse contexto. Se houve, muito obrigada, Sutilmente. sutilmente, se houve algo ali que desregulou, então a gente vai conversar com a família e a família tá dentro da sessão. Né? Então ali, se a TO já passou algumas acomodações sensoriais, gente nesse vai usar. momento eu vou usar, né, bem ali. Sou psicóloga, não sou TO, mas o que ela me orientou eu também vou tentar usar nesse momento, se houve uma desregulação envolvendo questões sensoriais, e a gente vai acalmar. O que que acalma? Eu preciso conhecer o perfil desse meu paciente. Sim. O que que acalma essa criança? Sim. O que que faz? Os pais estão ali perto e eu vou trazer essa criança para que eu consiga voltar para esse nível de alerta dela ideal, regulá-la, para que eu consiga ali motivação, para que ela esteja Perfeito. engajada. Se ela não está segura, não há engajamento, não há aprendizado. Esses dias eu tava atendendo uma criança que ela se desregulou, assim, totalmente. E aí, né, todo mundo em cima. Ah, não, faz isso. Primeiro que queriam reforçar o comportamento, entregando a ela o que ela Coisas que tava ela queria, gritando né? e chorando, sendo que, assim, não tinha a menor condição nem de eu ensinar nenhum comportamento substitutivo, porque não era apropriado. Então, eu falei, ó, deixa aqui, eu vou regular ele. Então, eu coloquei ele
gosta de deitar assim na perna, deixa ele deitado, né? Uhum. Falei, tá tudo bem, vamos acalmar. E aí, falei pouquíssimo e deixei. Coloquei por perto um objeto que eu sei que ele gostava muito. E aí, deu uns 2, 3 minutinhos, ele, ó, puxou o objeto. Daqui a pouco ele começou a bater a mão na bolinha. Ele se regulou. Ele se regulou. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente está desregulado, quem se regula somos nós. Sim. Não é ninguém que regula a gente. Uhum. Então, eu preciso permitir que a criança também consiga se regular. É. Eu sou muito assim, sabe? A Ju me conhece, que quando eu tô desregulado, eu prefiro ficar eu também. sozinho. Se tiver alguém do meu lado, É isso. nossa, eu não dou Maria. conta. Eu não dou Vai conta. ficar tudo bem. Então, eu acho que. E olha só que legal, a gente fala tanto sobre empatia e nesses momentos a gente não tá sendo nada empático com a criança, né? Porque a gente não tá se colocando no lugar dela. Aí eu Sabe acho o que eu super acho legal também? que a gente começou a falar de ensino de habilidade e tá em regulação. Agora, gestão de comportamento. Eu Falar acho. uma coisa importante, Peraí, pressão de habilidades. peraí. Vai, Nath. Eu só acho legal também a gente falar o seguinte, porque todos nós temos dias que a gente não tá bem. Sim. Então, se o meu paciente também chega num dia que eu vejo que ele tá borocochô, ele tá cansadinho, a mãe fala, ai, Natália, ele tá com sono, tá gripadinho, eu diminuo o meu nível de exigência. Sim. Eu tenho um plano a seguir, eu tenho um planinho a seguir, Aham. mas eu vou pegar mais leves. Aham. E aí, o que eu acho que é legal, inclusive você Era a falar, vez da Ju. Ju. Eu vou passar Era a a vez palavra da pra Ju, só Ju. pra falar. Vou passar a palavra pra Ju. Daqui a pouco. Né? A Cadê gente a tá cola? falando sobre ensinar habilidades para criança. Autorregulação é uma habilidade importante? Pois é, é nesse assunto que eu tô querendo entrar, entendeu? E ele não deixou, né, Ju? Poxa. Eu passei a bola. Ela ia falar, ela sabe falar. Eu queria falar isso, que pra gente pensar, né, em ensino de habilidades, o básico, né, precisa avaliar, precisa ter um plano, nananã, precisa ter criança regulada, mas a gente também precisa saber a hora de entrar com o ensino de habilidades. Então, eu preciso ter uma criança regulada, eu preciso... São barreiras aí, né? Exatamente, eu preciso olhar para comportamento. Muitas vezes a criança apresenta muito problema de comportamento. Enquanto eu não gerenciar todos os comportamentos interferentes aí, e principalmente ensinar a família, você sempre vai me ouvir falando muito disso, Sim. de voltar para a família, porque a intervenção não acontece só dentro do consultório. Muitas vezes a gente consegue ensinar habilidades ali dentro da nossa sala, mas a família não está conseguindo em casa. Por quê? Porque a criança tem um A milhão de intensidade problemas está toda Sim. em casa, né? e às vezes tem 1 milhão de problemas de comportamento por função de atenção, por exemplo. Então, E nosso ambiente é muito manipulado, né? Assim, um para um, a um gente ambiente gerencia todo... muito melhor, né? Sim. A gente precisa ensinar os pais a gerenciar, porque muitas vezes é a barreira, que essa barreira do problema de comportamento vai ser o que vai impedir a criança de ganhar habilidades. E pensando também, uma frase que você falou, que eu acho que é muito legal a gente pensar, é quando que eu vou começar a ensinar habilidades para criança, né? Então, primeira coisa é ajudar essa criança a se regular, regular, né? Pensar Quais são nas as primeiras barreiras, né? habilidades que eu preciso de ensinar para uma criança com autismo? Vamos pensar que ela Ai, começou a intervenção Tem que agora. pensar no núcleo central de dificuldade do autismo, né? Habilidades Domínio pivotais. Orientação, social, né? A orientação criança- é social. o primeiro degrau, né? Motivação social. Mas isso entra no plano orientação social? Yes. No domínio social, né? Como que a gente, quais são as habilidades? Como que eu vou saber se essa criança atingiu esse objetivo ou não? Deixa eu organizar meu pensamento. Para eu trabalhar a orientação social, eu preciso ter um vínculo bem estabelecido com a criança. Perfeito. Então, assim, é isso. Ensinar habilidades é ali, né? O topo. O que tem antes disso, né? Eu preciso ter vínculo bem estabelecido, eu preciso ter criança regulada, eu preciso ter uma boa gestão de comportamentos, família bem orientada. É isso que você está pensando na sua pergunta? Eu Essa pe- resposta que você quer? Eu não vou nem me meter, porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que mete sim. Mas o que eu fico pensando Pensando na também, base. eu fico pensando também na base, né? Que quando a gente vai começar a ensinar habilidades, eu preciso de ter essa orientação social. Mas o que é essa orientação social? É algo- essa atenção compartilhada que eu fico pensando. A criança- gente ser... É a gente ser socialmente um reforçador para essa criança. Essa criança, ela precisa entender que a gente é um parceiro do jogo dela. Legal. Ela precisa buscar a gente. Ela precisa entender que é melhor ali, é gostoso estar comigo, né? Então, isso vai envolver essa orientação social, ela estar voltada para mim, ela compartilhar seus interesses
compartilhar sua Ótimo. atenção, Imitar. imitar. Ela sabe aquela criança que você tá brincando, se você se distrai, ela vem até você, ela te busca. Eu gosto muito de uma frase que a Mi fala, que é faça vínculo a todo momento, né? Se o vínculo tá bem sustentado, a gente a gente anda com essa criança, E isso é importante, porque muitas vezes a gente pensa que o vínculo é só nesse primeiro momento, na primeira sessão com a criança. E a criança entrou na sala, o primeiro momento é vínculo. Né? Aham, Então, sim. vocês estão me dizendo que para ensinar habilidades para criança, a gente precisa de ter engajamento social, Regulada, regula- engajada e Sem motivada. problema de e comportamento. motivada, sem problema É, de comportamento ou com problemas de comportamento que são esperados para a idade Sim, também, né? isso aí vai Porque a gente está acontecer. lidando com crianças, pessoal. Criança chora, criança faz birra, a gente não pode ter medo disso. Isso. Só criança? A gente não pode. Então, eu acho que é isso que a gente queria discutir nesse nosso episódio, né? E a gente volta de novo com o nosso Pode Criar brevemente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.